Nós recebemos muitos e-mails aqui e muita gente criticando a presença da Igreja Católica no palanque que foi armado para o Lula. E uma crítica que não foi, no nosso ponto de vista, adequada, porque eu entendo que a Igreja tem que estar do lado de quem precisa. Lógico. Não é? E também, e as críticas foram desde de adeptos da direita até a solidariedade da esquerda. Mas houve aí termos como a missa negra, aquilo é uma missa negra, aquele bispo é aposentado, mas tinha um pastor lá também. E eu trouxe o Felipe para dar uma posição um pouco mais teológica, para que ele explique a presença da igreja ali. Muito bem. Eu acho que a gente precisa fazer algumas ponderações com relação a esse assunto do ex-presidente Lula, que são importantes. Primeira coisa, num primeiro momento, quando se organizava aquele evento religioso que se pensou em fazer um memorial da Dona Marisa Letícia, que era aniversário, né? Que completaria 68 anos de idade no sábado, a primeira ideia que surgiu era de se celebrar uma missa, né? Em memória da Dona Marisa e celebrando esse aniversário. O que aconteceu? Né? Havia-se pensado, de fato, em se celebrar uma missa. Porém, Dom Angélico Sândalo Bernardino, ex-bispo auxiliar de São Paulo... Existe padre aposentado? Não? Sim, o padre aposentado se chama padre emérito ou bispo emérito, né? Dom Angélico teve uma atuação pastoral importante no sul do Brasil também, antes de chegar à idade da sua renúncia. Dom Angélico chegou a São Bernardo, no sábado pela manhã, disposto a celebrar uma missa, de fato. Porém, ao perceber o alto ambiente de politização, sim, o alto ambiente de dificuldade litúrgica para se celebrar com dignidade o culto da missa, e ao se deparar também com a presença de outras lideranças cristãs não católicas, pastores, pastoras e tal, Dom Angélico, em acordo com os padres que estavam lá presentes, decidiu não mais celebrar a missa. Sim. Então a primeira coisa que é importante dizer: não houve missa em São Bernardo. Essa é a primeira coisa. Porque aí você pergunta, mas então o que houve lá? Houve qualquer coisa menos missa. O que dá caráter à missa é o seu rito. Sim. O que configura a missa é o seu rito e a legitimidade do ministro que ela preside. Dom Angélico, como bispo da igreja, tem total legitimidade para presidir o rito da missa, mas ele não o fez. Não houve rito próprio da missa, não houve matéria eucarística, ou seja, pão e vinho distribuídos aos presentes e consagrados, isso não aconteceu. Não houve missa. Sim. Então, primeira parte, chamar o evento de missa, seja ela missa branca, missa negra, missa do demônio, missa dos comunistas, qualquer coisa, já é um erro porque não é missa. Ponto. Essa é a primeira parte. E aquilo é o quê? Aquilo é um ato ecumênico. Aquilo é uma celebração da palavra, aquilo é um momento de ação de graças, um momento de oração, como queiram chamar. Não é? Há ali alguma coisa que foge do comum? Talvez, mas também é uma questão de pura interpretação. Tá? Por não se tratar de ato litúrgico, tá? É dispensável da parte do bispo, dos padres, do diácono que estavam lá, o uso da veste litúrgica. Mas eles estavam, me parece. Eles estavam paramentados. Sim. Não era necessário que estivessem. Sim. Mas também, para a participação de um momento de oração, é facultado ao líder religioso o uso da veste litúrgica. Então, não tem nenhuma infração teológica, nenhuma infração canônica, nada ali. Tudo estava armado ali. Se não houvesse uma palavra de pacificação, tudo estava armado ali para ter uma grande confusão. Concordo com você. A própria militância, vários dos militantes que estavam lá, tinham na cabeça
a noção de resistir até o último momento. Tanto é que o ex-presidente Lula tentou sair no começo da tarde uma primeira vez, não conseguiu, e teve que esperar a tarde cair para conseguir deixar lá a sede do sindicato. Isso o noticiário mesmo mostrou. Então eu imagino que a palavra da igreja, a presença da igreja, neste momento, ela é importante nesse sentido, de pacificar, de oferecer uma mensagem de consolação, de renovar as esperanças, porque foi justamente isso que o nosso Senhor nos pediu, né? Que a gente jamais deixasse de cultivar nos corações a esperança. Então, isso é um ponto. Agora, nós precisamos fazer ressalvas, né? Para tudo a gente consegue fazer ressalvas, menos para o absoluto da graça de Deus. Para a graça de Deus não tem ressalva. Para o restante, a gente consegue fazer ressalva de qualquer coisa. Então, vejam, repercutiu na imprensa a fala de Dom Angélico dizendo que o Brasil sofreu um golpe. Dom Angélico disse isso na sua pregação. Dom Angélico Sândalo Bernardino, bispo da Igreja Católica, tem a sua função lá, litúrgica, pastoral. O Angélico Sândalo Bernardino, RG tal, CPF tal, cidadão brasileiro, como qualquer outro, aposentado, como qualquer outro, tem direito de manifestar a sua opinião política. Assim como, se você entrar no YouTube e procurar, tem N padres e N bispos dizendo que o Brasil não sofreu golpe, que a liberdade democrática foi assegurada, que o direito constitucional foi garantido. Então, não há problema em relação a isso. O que nós não podemos, e esse é o grande erro dos críticos à fala de Dom Angélico para mim, nós não podemos absolutizar as coisas. Toda vez que a gente absolutiza, toda vez que a gente generaliza, toda vez que a gente pega o bife e quer entender o boi a partir do bife, a gente comete um erro. Não dá para entender o boi pelo bife. Então, o que acontece? Muita gente entrou nesse debate aproveitando para dizer, olha aí, os bispos do Brasil são comunistas, porque a CNBB é comunista, porque a CNBB é de esquerda, porque a Igreja Católica é comunista. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. Claro. Nós não podemos esquecer que, mesmo revestidos da autoridade sacramental, todos os membros do clero são homens, seres humanos, que convivem em sociedade e que lançam uma visão de mundo sobre a sociedade. Nenhum padre é tapado diante da política. Nenhum bispo é indiferente ao que acontece. Todo mundo vota. Eu acho que é por isso que nós sempre ligamos fé e cidadania. Então, a posição política e ideológica dos membros da igreja, ela não é vedada. O cidadão pode se manifestar. O que a gente não pode fazer é tomar como verdade absoluta a fala de um ou de outro em questões de política. Porque toda vez que um membro do clero se expressa em relação à política partidária, em relação à ideologia contextualizada do Brasil, ele está emitindo um parecer pessoal. E a gente não pode confundir isso com um discurso que é universal da igreja. Esse sim é o problema. Tem gente mascarando essa história de falar da CNBB comunista, tal, não sei o que, para fugir de um compromisso que é de todo cristão. Que é lutar pela justiça do reino de Deus.